sentado do jeito que você achar melhor. Se no seu coração é reverência, ler de pé, pode ler de pé. Mas se você prestar mais atenção sentado, leia sentado. Vamos ao texto base de hoje. Você pode dar glória a Deus pela palavra dele? Ela funciona. Ela é poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler todo o texto do capítulo 22. Eu quero ler um pedacinho já do verso, no capítulo 21 de Apocalipse. Nós vamos ler do 6 ao 8. Ele vai repetir quase a mesma coisa do verso 22, mas é muito importante algumas palavras que estão escritas aqui no 21. Então, Apocalipse 21, dentro do contexto dessa campanha, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, essa é a segunda morte. Capítulo 22, a partir do 1 até o fim. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Glória a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, em algumas versões, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro
profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Na minha Bíblia, o último verso, 21, está escrito no subtítulo: a bênção. E diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu coloquei em letras garrafais na minha Bíblia uma observação sobre este último verso. Você considere comigo que Deus, Ele falou muitas coisas importantes na palavra dele, em toda a palavra dele. E quando Jesus, antes de Jesus subir aos céus, Ele deu alguns recados aos discípulos. Ele falou: ide, pregue o evangelho a toda criatura, em meu nome vocês farão proezas, em meu nome vocês farão sinais, eu estou indo para que venha o Consolador. Ele disse coisas extremamente importantes antes de ir embora. Ele ensinou os discípulos a lavarem os pés uns dos outros, porque as últimas lições são a que você não quer que ninguém esqueça. E sabe quando você está indo embora, que você, de algum lugar, ou sua mãe, ou sua esposa, seu esposo, aqueles últimos recados: não esquece o guarda-chuva, hein? Leva a blusa, hein? Vai chover, pega a chave, a carteira, coisas que você não pode esquecer antes de sair. A palavra foi canonizada dessa maneira, ela foi colocada nessa determinada ordem. Eu não sei se é a ordem perfeita, mas é a ordem que foi colocada, e Deus permitiu que permanecesse nessa ordem. E tem um último verso que diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Nós sabemos pelas Escrituras que a salvação é por intermédio da graça, e é por meio da graça, para que não seja por meio de obras, para que nenhum homem se vanglorie. Como Paulo deu testemunho no livro dos Efésios, fala para o seu irmão: a graça é realmente de graça. Não tem nada que você faça aqui nessa igreja, e nenhuma cara que você faça de bonzinho, que te torne bom o suficiente para ir para o céu. Jesus o Santo, fala para ele, morreu, e o sangue santo dele clamou na terra justiça. Só que quando Deus fez justiça, Ele disse: não é só Jesus que é a justiça, eu faço a minha justiça em todo aquele que crer. Eu faço a minha justiça em todo aquele que crê. Aí se cumpre a palavra em Coríntios: aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos a própria justiça de Deus. É por meio de Cristo, é por isso que o nome dele foi glorificado. A cura é por meio do nome de Cristo. E aqui o último verso é a graça do nosso Senhor. A observação que eu fiz na minha Bíblia é: se você tivesse noção do que significa a graça de Deus que toca a tua vida. A última palavra que ele faz é uma bênção sobre a humanidade, para que todo aquele que nele crê tenha muitíssimas, como diz Paulo, preciosas, riquíssimas promessas, por meio de uma palavra no singular, a graça, porque é gratuito a herança. Você recebeu uma grande herança, que tem muitos tópicos que falam a respeito da sua identidade, de quem você é, que falam a respeito de uma herança que você recebeu. Então diz de coisas que eu tenho, e fala de um poder do céu que me toca, o próprio conselho de Deus habitando em mim, de uma maneira expressiva ou não, dependendo do espaço que eu dou para Ele. Deus quer que a graça seja sobre você.
você enquanto você diz vem. Você pode viver e experimentar um vislumbre do céu na terra, daquilo que há de vir, daquele enlace, enquanto você espera Ele. Como? Com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo te prepara para compreender o encontro com o noivo. E é por meio da graça. A tua herança, que a Bíblia diz, tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, mas por nós é dito o amém, para que o nome do Pai seja glorificado. Meu Deus, que promessas são essas? Que herança é essa? Que vida abundante é essa que Ele disse? O ladrão vem só para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que abundância de vida é essa que parece que nessa minha vida de peleja não tem? Todas as promessas que Deus fez na Bíblia fazem que o céu toque a terra como um beijo, um abraço de graça. Quantos aqui já não estiveram num lugar muito quente? Aí você entra num lugar que é condicionado por ar condicionado, você entra e você faz assim, ó. Ai, dá aquele frescor, você fala, meu Deus, eu vou morar aqui. Ai, que alívio. Ai, que alívio. A academia que a gente frequenta lá em Jaraguá do Sul, que é a terra que eu moro, é quente. É uma terra quente. O calor lá é quente, tem muito rio, é maravilhosa a terra, mas é quente, é um abafadão, você transpira. E a academia, ela é condicionada mesmo, da porta de entrada até lá no fundo, é 23 graus, o ar torando ali, para você fazer atividade física. Toda vez que a gente entra, eu falo, ai, o céu na terra, o céu na terra, o céu na terra. Céu na terra, cheguei no céu. Por quê? Porque é fresco. A graça é para te dar refrigério numa terra ressequida e árida. Essa é uma terra de aflições. A graça vem como um ar-condicionado e nos abraça e nos dá um alívio. Traz provisão no dia da escassez, traz proteção no dia que o ladrão tenta roubar as tuas coisas, te traz revelação no dia que você não tem direção. A graça é um abraço do céu enquanto você espera Ele. Veja, esperar Deus não é desejar a morte. Eu já estive nas duas situações. Hoje eu espero o noivo amado. Teve uma época da minha vida que eu, por causa das coisas que nós vamos falar hoje, eu queria ser tirada da terra de qualquer jeito. Eu queria ir embora da terra. E eu não podia tirar minha vida, eu pedia para que Deus me levasse. Mas eu estava num quadro depressivo. E essa não é a postura da noiva. A noiva de Cristo, vamos já ler o próximo texto, e aí eu vou fazer essa pergunta para você. Efésios 5. Efésios 5, do verso 26 até o 27. Eu vou ler o 25 por causa do contexto, mas esse texto depois você pode ler, um texto que Paulo faz uma analogia entre Cristo e a igreja, e aí ele vai comparar coisas profundas e espirituais com a vida conjugal de um casal. Aí nós vemos que o casamento é uma coisa tão séria que é comparado com a vida conjugal do próprio Cristo e o romance dele com a sua igreja amada. Mas, para não ficarmos fora de contexto, verso 25, só um segundo. Você pode estudar esse texto em casa e praticá-lo, que você vai ser ricamente abençoado e abençoada se você praticar essa palavra para marido e mulher em Efésios 5. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele vai falar detalhes dessa entrega e desse amor, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, o amor de Cristo, aquela entrega, a grande paixão de Cristo no Calvário. Paulo, que teve uma revelação e compartilhou conosco, compartilha. E aquela entrega sanguinária no Calvário foi para ele santificar a futura noiva dele, para ele purificar por meio da lavagem, quando nós recebêssemos a revelação do que ele fez por meio da palavra que chegou a nós. Essa palavra que é escrita, que hoje é um livro, ela foi liberada como um oráculo no mundo espiritual. Veja, essa é uma palavra profética de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. É uma profecia liberada da boca de Deus, por meio de uma santa inspiração a homens que escreveram. Mas o original dela ela saiu da boca de Deus. E se você entende isso, o teu temor aumenta, porque não é um homem que escreveu, é um Deus que falou. Glória a Deus. Fala para o teu vizinho, esse livro que você carrega, não é uma carta escrita, é uma fala escrita, é um recado do céu para a terra. Aleluia! Nós nos recusamos a ouvir o recado do céu para a terra e reclamamos quando o céu não se manifesta na terra. Só que o céu na terra está totalmente vinculado a manifestar o único veículo que pode conduzir o céu na terra: a crença no que está escrito, que anteriormente foi falado e saiu do coração e da mente do próprio Deus Criador. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Então, para que purificasse a noiva por meio da palavra, e é para apresentar ela a ele um dia a si mesmo. O verbo falando, um dia eu vou apresentar minha noiva, ela vai ter se banhado nessa palavra que saiu da boca do meu pai, ela vai ter se banhado, né, nessa palavra que saiu da boca do meu pai. Assim mesmo, igreja gloriosa, aleluia, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós lemos lá no Apocalipse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma das revelações que está escrito na palavra. Olha, uma das formas da noiva se purificar é por meio do sangue do Cordeiro. A outra forma é pela compreensão da palavra de Deus. Lá no Apocalipse, tudo é sobre nós irmos para o céu. A Bíblia compara a vida humana com a erva do campo. Ela é tão rápida. Você já viu planta sazonal? A gente compra a sementinha, ela vai nascendo, dá até para acompanhar o crescimento dela. Daqui a pouco está ali a florzinha. Meu Deus, depois que dá a flor, morre, seca. Deus, em 3 passagens ou 4 da Bíblia, compara a vida do homem com a erva do campo, que uma hora tem a sua beleza, mas logo ela só presta para ser removida, queimada e jogada fora. A tua vida é breve. E lá no Apocalipse ele disse algumas coisas que são manifestações de caráter que não vão permitir a noiva entrar no céu, porque quem insistir naquelas manifestações do caráter é porque não foi lavado pelo noivo, não tomou banho, não limpou as suas vestes no sangue do Cordeiro, não se banhou na água da palavra. Paulo, ele diz assim, que é um bom exemplo, em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Pelo sacrifício que Jesus fez na
Salmos, é isso que ele queria dizer. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que foram manifestas na cruz do Calvário, que vocês agora, depois que vocês viram tudo que Jesus fizeram por vocês, e essa palavra corta em mim, amém? Que vocês apresentem agora o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O meu culto racional não é eu dizer aleluia, glória a Deus, quando eu me reúno com meus irmãos. Não, é eu apresentar minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável. É a vida. Aqui eu me reúno com meus irmãos para adorar. Em nome de Jesus eu declaro que essa consciência vai dominar de tanta forma em vocês, que os cultos aqui vão ser fora da casa, por causa da presença de Deus. Aqui é um lugar de reunião onde a gente vem adorar, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da unidade e da comunhão. E quando as pessoas concordam e adoram, invocam a presença, o poder dele vem deliberadamente, cura as pessoas só com a presença dele, sem ninguém ter falado nada, liberta as pessoas sem ninguém ter falado nada. E eu creio nesse tipo de reunião, neste lugar, se não é que já não teve. Amém? Por quê? Porque na minha vida vão ser pessoas que se reúnem, que têm uma vida de sacrifício. A palavra sacrifício soa gostoso para a carne? Sim ou não? Não. Sacrifício, a palavra sacrifício, de capa a capa da Bíblia, a gente vê algum animal sendo imolado, cortado, a carne dele sendo sacrificada e a vida dele sendo removida. Quando Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele está trazendo a noiva para perto e falando, tem um jeito. Eu vou te explicar como é que Jesus prepara a noiva dele. Aleluia! E ele continua, não vos conformeis com este século, que é a última canção que vocês cantaram na primeira parte do louvor. Uma música de renúncia, que fala do meu amado, Maraná, agora vem Jesus, eu morri para o mundo, eu não quero mais o mundo, é alguma coisa assim. Eu não conheço aquela canção. Eu não tenho mais parte com o mundo. Será que não temos mais parte com o mundo? A gente está inserido nele. Lembra que Jesus orou? Pai, eu não rogo que tirem eles do mundo, mas eu rogo que você seja um com eles, assim como você é um comigo. Que o teu Espírito seja tão forte neles, como eu estou em ti. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Jesus não vai voltar por misericórdia minha, você, porque se a gente pegar a lista de Apocalipse de quem não entra na Nova Jerusalém, quem é a noiva? Quem pode se candidatar como noiva aqui e agora? E aí a gente vê que são grandes as misericórdias do Senhor, e a gente entende o que foi falado lá em Pedro. Ele não voltou porque ele quer que o máximo de pessoas se arrependam e entrem em sua glória. A salvação é de graça, mas viver o Cristo na terra tem um preço. Mantê-la tem um certo preço, mas nunca vai ser comparado ao que Jesus fez na cruz por você. Porque ainda que você venha a errar e tropeçar mais para frente, ele já está predisposto a te perdoar. Por isso que ele falou para Pedro, Senhor Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7, Pedro. Fui fazer o cálculo. Por dia, e quantas vezes ele pediu perdão? 70 vezes 7, a quantidade de... Deus é infinito, na verdade. Só que ele queria dar um número bem alto e usou uma numerologia perfeita, né, que é o 7 ali, para falar para Pedro, Pedro, esteja predisposto a amar e perdoar, assim como o Pai está. Vocês repararam que na oração do Pai Nosso, que não deveria nunca virar uma reza dentro de nós, a gente precisa entender todos os princípios que estão ali, porque é acesso direto ao trono. Chamar Deus de Pai, convocar o céu na terra, que seja feita a tua vontade na terra como ela é
provisão. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ele diz: perdoa as nossas dívidas como nós, crendo que quando a gente pede perdão, a gente já perdoou todo mundo que está atrás. Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Ou seja, quem é que perdoa antes? Eu e você. E aí ele fala: porque se vocês não perdoarem as dívidas uns dos outros, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas, dívidas. Existe uma maneira para entrar no céu. É impossível sermos santos? Não! O sangue de Jesus tem poder para perdoar multidão de pecados. Vocês estão fazendo uma campanha sobre o Espírito e a noiva dizem: vem! Meu Deus, antes de Jesus vir, precisa ter conserto na casa, senão a gente não vai adentrar as portas da Nova Jerusalém. A minha consciência de salvação. Eu estou pregando isso para a tua condenação, irmãos. Quem conhece a minha jornada sabe a quantidade de mancadas que eu dei com Deus, e Ele é o Deus das mil misericórdias. Eu já me lameei no pecado, aquilo ali eu já menti, eu já fui imoral, eu já tive ranço de gente, a minha cabeça é tocada pela malícia sempre, e eu sempre tenho que falar: Deus, tira esse pensamento de mim, porque eu não sou essa pessoa. Eu sei quão santo tu és e que isso não te agrada. A carne, ela não se converte, ela tem uma vontade própria, e é aí que Paulo te convida para ser um sacrifício vivo. Faça morrer tudo que diz respeito à carne e a este mundo, para que o poder da ressurreição, que é o Espírito Santo, seja nítido nos teus olhos, na tua fala, na tua presença. Dá para sentir, perceber a presença de Deus na vida de uma pessoa. A gente tira aquela veste religiosa e se reveste de uma veste muito da sincera, porque o Espírito que em nós habita é o Espírito da verdade. E quando eu estava estudando Apocalipse, Deus me levou lá em Daniel. Daniel teve a mesma revelação. Veja, esses livros foram canonizados e colocados numa determinada ordem pelos homens. Isaías teve a mesma revelação. Só que Isaías é o profeta redentivo. Daniel viu muitos acontecimentos do fim, assim como João. Daniel viu mais acontecimentos que concordam com o que Jesus disse em Mateus 24 sobre as coisas que antecederiam antes de todas as coisas serem consumadas. Lembre que ele fez uma promessa: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui? Ele está em mim e em você? Sim. Mais apagado e mais aceso em uns do que em outros? Sim. Porque depende da tua busca, da tua fome, da tua entrega, da predisposição do teu coração. Uma das coisas, faz 25 anos que eu caminho com Jesus. Uma das coisas que eu coloquei esse ano para a minha vida é: eu preciso melhorar a minha vida devocional. Porque você já reparou que um marido e uma esposa, por causa do tempo que eles têm juntos, algumas coisas passam desapercebidas, e parece que eles têm que fazer um renovo no amor. São outras coisas, porque aquela paixão doida sai do começo, não é? Eu ainda estou no começo do meu relacionamento com o meu marido, comparado a muitos de vocês aqui. Nós somos casados há 4 anos, somente. Eu ainda tenho aquele olhinho de coraçãozinho para ele. Ele fala assim para mim, lá em casa: que? Porque eu fico olhando para ele. Eu falo: amor, você é tão lindo. Ele fica todo derretido. Aquele que dele quebra na hora. Sabe, esse ano eu quero ser assim com Jesus, porque eu não estou sendo assim com Ele. Verdade seja dita. Eu quero voltar a ser romântica com aquele que esse ano eu faço bodas de prata.
25 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E esse ano eu faço bodas de prata com Ele. E eu vou renovar os meus votos com o meu amado. E essa noiva que Ele espera, ao renovar os votos, eu vou ter que alinhar muitas coisas na minha vida. E eu vou ter que falar não para muitas vontades minhas. Mais renúncia, mais entrega, mais obediência, mais. Eu vou desagradar muita gente, eu vou. Porque eu só quero agradar um. Glória a Deus! E a Bíblia fala que os imorais não entram ali, os adúlteros não entram, os que falam mentira não entram. Querido, nós pertencemos ao Espírito da verdade. E Deus te faz uma pergunta hoje. Qual é o Espírito que está operando em você? Você tem se banhado na única coisa, as músicas não te limpam, querido. As músicas que a gente gosta não limpam. O Espírito Santo e a palavra limpam a nossa mente. A continuação é daquele verso que eu estava falando de Paulo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, ter uma experiência com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, mas por que parece que dói tanto? Porque a tua carne, que parece que já tem aliança com o capeta e com essa terra, desde o dia que ela nasceu, ela não gosta de obedecer a palavra, ela aprende a obedecer. Sabe qual é o tema dessa mensagem? Aonde foi que roubaram a minha pureza? É aqui, está escrito aqui, o tema dessa mensagem. Quem foi? Quem foi que roubou a minha pureza? O que foi que roubou e que está roubando a minha pureza? Por onde? Que porta que foi essa? Muitos de nós foi na infância. Máculas de infância. Abusos morais, emocionais, físicos, de todo tipo de coisa. Começou ali a mácula. Ou você foi exposto a um tipo de cena que não deveria. Tua mente não tinha. E a maldade começou a tomar conta de você. Você começou a andar com pessoas erradas. E a maldade começou a entrar. Você foi doutrinado. Sem contar com a doutrina da internet, que nós temos acesso a todo tipo de coisa boa, a todo tipo de coisa horrível, horripilante que Deus abomina. Você pode ver desde uma sala de cirurgia na internet, até coisas lascivas, imorais, sem escrúpulos, roubos, assaltos. O que foi que roubou tua pureza? Apocalipse é um alerta. Esse tipo de coração, esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão não entra no céu, não tem parte comigo. Olha como ele é chamado santo, santo, santo. Só que o profeta Isaías, ele traz uma boa nova quando ele fala do mesmo Apocalipse. O profeta Isaías, ele vai ir e vai voltar sobre os pecados de Sião e a glória de Sião. Os pecados e a redenção de Sião e a glória de Sião. E depois ele vai falar, e ele adotou um povo que não era dele. E deu um nome maravilhoso para um povo que não era o povo dele. E ele está falando de nós. E ele fala, ele nos chama de ímpios no livro de Isaías. Nós somos os ímpios, que nascemos sem aliança com Deus, mas por meio da fé, pela pregação da palavra, o ensino de Cristo de alguma forma chegou a nós e nós fizemos aliança com Ele. Você pode dar glória a Deus? E aí a palavra diz, Ele vai dar um nome melhor do que filhos e filhas, porque o Espírito Santo nos adotou. E na cultura judaica, uma pessoa adotada jamais é deserdada. O filho, se não cumprir a lei, pode até ser deserdado da herança, mas aquele que é adotado, não. Aleluia! Você foi adotado pelo Espírito Santo.
rebelaram e foram idólatras no deserto. E eu tenho que falar sobre isso. A idolatria hoje, ela se rende. A idolatria e a rebelião estão juntos, porque a idolatria e a rebelião de Israel traíam Deus o tempo inteiro, por isso que eles ficaram presos no deserto. E talvez você esteja preso no deserto porque a ganância, o amor ao dinheiro, a busca pelas riquezas, a ostentação dos bens por causa dos apelos visuais do sistema de hoje em dia desencaminham direto o teu coração. Eu conheci pessoas maravilhosas na minha trajetória que se perderam que estão se perdendo por causa da busca desenfreada, por causa das riquezas. Eu sou tentada a me perder para ter um pouquinho a mais. Só que um pouquinho a mais sem Deus nunca foi lucro. Eu não estou fazendo apologia do deserto, porque deserto é lugar de passagem. Deus leva a gente lá sim para ser provado e forjado na fé, porque senão você nunca vai entender o descanso nele. No deserto não há nada que você possa fazer. Você tem que esperar a provisão do céu. E o descanso é algo que a nossa geração que antecede o fim precisa aprender urgentemente. As coisas não são adquiridas na força do braço depois que você faz uma aliança com Cristo. Fala para o teu vizinho, é como o último verso da Bíblia, irmão. Você vai precisar, irmão, aprender a viver pela graça. Não é por obras, é pela fé nele. Por isso que ele disse em Apocalipse 21, fora ficam alguns incrédulos e os tímidos. Para ser crente tem que ser ousado. Glória a Deus. Vocês não precisam mais viver atemorizados, porque antes vocês eram escravizados, mas agora o Espírito de adoção que Ele vos deu, o Espírito que te adotou, é um Espírito de poder, amor e equilíbrio. É um Espírito de ousadia, amor e temperança e paciência. Você tem que aprender a descansar nele. O sábado, Isaías fala do sábado, e ele fala assim, o eunuco, o ímpio, o injusto, que aprender a guardar o meu sábado, eu abençoarei como se fosse meu filho. E guardar o sábado, quando você vai lá em Gênesis, e podemos praticar o princípio da primeira menção, que é, quando um nome é mencionado na Bíblia pela primeira vez, é ali que está o princípio espiritual dele. E ele fala assim, porque tem pessoas que falam assim, cuidado, que essa história de descansar é pra gente vadia. É pra gente que não quer trabalhar e ficar e falando que está descansando no Senhor. Disse bem, porque Deus disse assim, eu trabalhei, eu fiz obras em 6 dias, no 7º eu o santifiquei, o exaltei e chamei dia do descanso. O povo de Deus ficou exilado na Babilônia porque não deu o 7º ano de descanso para a terra, como Deus tinha mandado. E aquilo profetizava, por que Deus ficou bravo? Porque profetizava que Deus escravizava as pessoas. Ele nos deu exemplo, e na primeira menção do descanso do sábado, o sábado é descanso. E quando você vai ler em Hebreus, a analogia feita em Hebreus sobre o descanso sabático, ele vai falar, existe um descanso agora para o povo de Deus, que se chama hoje. Você pode dar glória a Deus? Ele vem buscar uma noiva que está na sala da justiça dele. Ela trabalha por ele, mas ela sabe descansar nele. Ela trabalha por ele, mas ela sabe descansar nele, se refazer nele. E ela descansa hoje, ela descansa uma vez por semana, e talvez de 6 em 6 anos ela tenha um ano sabático, porque ela sabe, ela leva a sério a palavra, porque o descanso é igual à fé. O descanso prova que você confia em Deus. Você já viu que quanto menor a criancinha, mais ela dorme?
Você viu? Crianças são puras ou não? É quando as crianças começam a ficar agitadas que você vê a pureza indo embora. É quando elas param de dormir, quando elas estão lá, aprontando tudo, porque elas nascem da natureza adâmica e elas vão ter que aprender sobre Jesus, amém? Amém. Embora o reino dos céus pertence às crianças. E Deus sabe quando cada indivíduo já entrou na idade do conhecimento do certo e do errado. Deus sabe. Mas o reino é das crianças, porque as crianças elas fazem o mal sem querer fazer o mal. Elas não têm consciência nenhuma do que elas estão fazendo. E a mensagem de hoje é: o que roubou a sua pureza? E você vai ter que resolver isso na presença de Deus e deixar Ele te purificar. Deixar Ele purificar o teu coração e a tua mente. Você se envolver com a tua palavra. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa. Ele não é um mover que paira. Ele não é uma fumaça, embora Ele possa se manifestar assim. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E você pode falar com Ele: revela a palavra para mim, Espírito Santo. Me ensina. O Espírito Santo me ensina a cozinhar. Me ensina tudo. Tudo eu pergunto para Ele, mas tudo. Quando eu quero agradar a Deus, eu fico perguntando toda hora: que roupa que você quer que eu vá? Eu posso usar esse brinco? Ah, esse batom tá bom? Para o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e Ele fala. E quanto mais coisas você pergunta para Ele, mais Ele te responde e mais você aprende a ouvir a sua voz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus veio buscar a sua noiva, mas é a sua noiva mesmo. É uma noiva com entendimento. É uma noiva que tem intimidade com Ele. É uma noiva que se envolve com o Espírito Santo. É uma noiva que lavou as vestes do sangue. É uma noiva que não... Se o vestido dela suja, ela vai para a lavanderia espiritual. Ela quer ser encontrada pronta. Lembra de Esther? Quando ela estava sendo preparada para ser apresentada para o rei, que é um livro profético. 1 ano de tratamento de óleos aromáticos, óleos terapêuticos, para quê? Para o corpo dela estar todo curado e para a pele dela exalar um aroma que só as rainhas tinham. Deus vai pegar uma noiva cheirosa, limpa, branca, alva, pela palavra, pela água pura da palavra, pelo envolvimento, pela obra do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, que entende a graça que recebeu. Se você estudar todo o Novo Testamento, você vai ficar estudando a graça, a graça, a graça. Amém? Amém. Tem muitos benefícios, não dá para falar deles aqui. Eu vim te despertar para o que é ser noiva, já que vocês estão nessa campanha, para que o temor aumente e a verdade do que sobe seja com entendimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer agora. Vou chamar a equipe de louvor aqui, mas se você for da equipe de louvor e uma dessas perguntas couber a você, você fica aqui. Quem aqui